Queridos irmãos e irmãs que se encontram aqui no Santuário da Guadalupe, você que nos acompanha por todo esse nosso Brasil, temos responsabilidades na nossa vida. Você tem responsabilidade na sua vida, sim ou não? Claro, né? Sim, óbvio. Nós temos as nossas responsabilidades, os nossos deveres pessoais, cívicos, ainda mais nesse ano, por exemplo, esse ano de eleição, saber em quem votar, ter consciência, ter esperteza, discernimento, não se deixar ser iludido. Também temos os nossos deveres familiares. Você que tem filhos, nós sabemos que não é fácil educar os filhos hoje em dia, dar uma boa educação. Tenho certeza que muitos pais dão o que muitas vezes não podem dar, extrapolam. Por quê? Porque querem ver os seus filhos bem educados, protegem, os aconselham. Então, os pais têm que estar envolvidos numa educação familiar. Os pais não podem estar ausentes. Primeiro perigo quando nós vemos dentro de uma família, quando acontece a divisão. Hoje Jesus nos fala, porque Jesus sempre é acusado de um monte de coisas. Os fariseus gostam de olhar para Jesus e querer apontar, querer denegrir Jesus. Mas Jesus, ele se utiliza de um exemplo fabuloso, fantástico, através das metáforas da divisão. Uma família dividida, ela não se mantém. E o primeiro conselho que eu digo para os pais: não estejam ausentes na educação dos filhos, mas estejam o quê? Presentes, atuantes, preocupados, envolvidos, engajados. Isso é muito importante, porque os filhos vão crescer. E nós sabemos que os filhos são o espelho dos pais. Diante de uma família que muitas vezes nós acompanhamos se encontra dividida, mas nós somos chamados a viver a unidade. Aliás, eu digo para vocês, Jesus, quando ele convoca os discípulos, no evangelho de ontem ele convocou 4 discípulos, pescadores, Simão, André, Tiago e João. Ele nos ensina algo que deveríamos viver e que está aos nossos olhos, de sermos humanos. Ser humano é algo essencial da nossa natureza, por isso que nós somos chamados seres humanos. Mas Jesus era tão humano, que era até divino. Jesus, nos seus ensinamentos, ele nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a nos reconciliarmos com este Deus, a nos reconciliarmos para com o próximo. Mas infelizmente na nossa vida, diante do que o mundo prega, o mundo ensina, ele nos ensina a sermos mais humanos ou desumanos? Mais humanos ou desumanos? Mais desumanos, olhando somente para a sua vida, mais egoístas, mais individualistas, mais intolerantes, mais preconceituosos. Vivemos uma sociedade onde a pessoa não olha para o outro, olha para a sua vida. Aí nós vemos as divisões, a divisão na família, muitas vezes se dá, sabe por causa do quê? Por interesses pessoais, onde as pessoas não sabem mais discutir, as pessoas não sabem mais dialogar, não sabem mais conversar, mas sabe o quê? Gritar. Parece que o que eu mais escuto é a gritaria dentro de casa, para fazer valer a sua vontade. Isso não é diálogo. Em vez de reinar a paz dentro de casa, reina o inferno. Interesses pessoais, brigas por herança, traições. Puxa, poderíamos elencar tantos elementos que estão trazendo a instabilidade familiar.
Muitas vezes acontece isto. Por quê? Dentro de uma estrutura familiar, falta uma espiritualidade. Espiritualidade enganjada, infiltrada, não somente, por exemplo, pela esposa, pela mãe, mas pelo marido, pelo esposo, juntamente com os filhos. Isso é outro elemento que me preocupa muito, onde somente uma pessoa é o esteio familiar. E graças a Deus que Deus abençoa. E Deus olha com misericórdia. Deus olha com misericórdia. Então hoje nós somos chamados a viver a responsabilidade de sermos excelentes administradores na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Numa vida de pastoral, quero colocar também a vida pastoral. Quantas pessoas que coordenam pastorais, quero colocar não somente os leigos, religiosos, religiosas, os sacerdotes. A vida de um bispo também, que não é fácil coordenar, por exemplo, uma diocese, uma arquidiocese, com tantos elementos humanos, diante dos governantes. Hoje, por falar em os governantes, nós temos hoje a unção do rei Davi, onde o povo anda com ele, o povo o acolhe, o povo é acolhedor, reconhece o rei Davi como seu rei, e ele percebe isto. Dentro da família nós temos que ser pessoas acolhedoras, e não pessoas que causam divisão, porque eu digo o seguinte: Satanás, ele quer instaurar muitas vezes no nosso coração a semente da discórdia, da divisão, da intolerância, do preconceito, do individualismo, do orgulho. Aí nós vemos as famílias se desfacelando, se desmontando. Esse é um perigo evidente dentro da célula familiar, na igreja doméstica. Mas para nós combatermos isto, eu digo, somente com muita oração. Somente nós colocando, melhor dizendo, o nosso joelho no chão e rezando muito, rezando bastante e com fervor. Não adianta rezarmos uma vez ou outra. Eu vou rezar quando, por exemplo, eu sinto vontade, quando estou me sentindo bem. Não, a oração ela tem que ser perseverante, atuante, insistente, persistente e resistente. Assim nós vamos vencer as tentações, as limitações que surgem na nossa vida. Vamos fazer isso neste momento? Feche teus olhos. Reze pela tua família neste momento. Reze pela tua família. Senhor Deus, queremos colocar neste momento a nossa família, o nosso trabalho pastoral, as nossas atividades, vínculos empregatícios, em nome de Jesus, sob a luz de Maria, sob o seu manto protetor, proteja de modo especial toda a nossa família. Coloque o nome da tua família, coloque o nome das pessoas da sua família neste momento. Querida Mãe de Deus, colocamos neste momento o nome destas pessoas, o nome da minha família, que através do seu poder, Senhor, pelo seu sangue, pela sua graça, pela sua força, afaste da minha família toda intriga, toda divisão, toda discórdia, todo preconceito, toda intolerância, toda violência doméstica que existe na minha casa. Em nome de Jesus, sob a luz de Maria, reine a paz, reine a harmonia. Também através do meu trabalho pastoral, onde nós muitas vezes estamos envolvidos, reine a paz, a harmonia, e afaste de nós toda a fofoca, todo o desentendimento, todo o orgulho, toda a calúnia dentro de um trabalho. Dentro do seu trabalho, afaste em nome de Jesus toda a competição, toda a vanglória e todos os males que reinam muitas vezes dentro de um trabalho em que nós somos envolvidos.